Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Tudo que é bom começa no princípio do mundo, no princípio do tempo, no princípio da infância. Excertos de Sofia de Mel Brainer, na Menina do Mar. Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Eu sou a Francisca Silva Ferreira, psicóloga, mãe e amante da vida. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos refletir sobre um tema essencial e um dos meus preferidos: a intervenção precoce na infância. Uma resposta integrada, centrada na criança, na família, que tem como objetivo prevenir riscos e promover o desenvolvimento nos primeiros anos de vida. O que acontece quando uma criança, nos seus primeiros anos, não recebe o apoio necessário para se desenvolver plenamente? Como é que as famílias podem ser acompanhadas de forma eficaz quando surgem sinais de alerta no desenvolvimento dos filhos? E será que estamos a dar a devida importância à intervenção precoce como um direito fundamental das crianças? Para esta reflexão, inspiremos-nos no trabalho de referências incontornáveis na área, como mestres de Ana Isabel Pinto, de quem tenho infinitas saudades e sou grata pelo legado, e Joaquim Bairrão, que ao longo dos anos têm contribuído de forma significativa para a construção de uma visão humanista, científica e inclusiva desta nossa intervenção precoce em Portugal. Para conversar sobre este tema, temos precisamente 3 convidadas muito especiais, profundamente apaixonadas por esta temática. Catarina Grande, filha de Joaquim Bairrão também, cientificamente, e um bocadinho irmã da professora Ana Isabel também. Acho que posso dizer isso, não é? Irmã e mesmo filha. E mesmo filha também. Que bom podemos partilhar disto. Doutorada pela Faculdade de Psicologia, professora associada de Psicologia em ciclos de pré e pós-graduação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e membro integrado no Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Os principais interesses de investigação são as crianças, em idade pré-escolar, com desenvolvimento típico e atípico. Participou em diferentes projetos de investigação sobre a intervenção precoce e a educação na infância e em vários projetos em publicações em diversas áreas, incluindo desenvolvimento na infância, participação da criança, bem-estar e saúde. É supervisora do Núcleo Casa e é sempre uma honra tê-la por perto. Uma professora onde encontramos uma amiga que gosta de aprender e de ensinar, de viajar e de ir à praia nos dias que se autoriza a descansar. Pensou em ser bailarina clássica até conhecer a psicologia. E ainda bem que escolheu este palco onde se distingue pela integridade, pela humanidade, pela escuta ao outro. Sorte dos que têm uma mãe faculdade assim. Obrigada, professora, por estar cá connosco. Obrigada. Alexandra Silva, a completar, tem 66 anos, é terceira filha de um grupo de 7, tem 2 filhos e já 3 netas, não é, Alexandra? É educadora de infância depois de alguma luta com o seu pai, porque em 1978 era um curso menor. Mas diz que é das pessoas mais felizes à face da terra, porque o trabalho foi sempre a sua fonte de prazer e felicidade, e eu tive o prazer de ser testemunha disso. É verdade. A Alexandra foi profissional da equipa local de intervenção precoce Gaia Sul, integrada no Sistema Nacional de Intervenção Precoce, e a Alexandra está a poucos passos da reforma e com ela traz uma bagagem cheia de histórias, aprendizagens e uma paixão incansável por aquilo que faz. Com mais de 20 anos dedicados à prática da intervenção precoce, é uma verdadeira precursora desta abordagem em Portugal, tendo acompanhado de perto a evolução do sistema e contribuído ativamente para a consolidação de práticas centradas verdadeiramente na família e na comunidade. Ao longo da sua carreira, marcou positivamente a vida de muitas crianças, famílias, colegas de equipa, eu que o diga, sendo reconhecida pelo seu olhar sensível e pela dedicação à inclusão e pela capacidade de construir pontes em todos os contextos e casas por onde entrou. Hoje vamos escutar da sua voz, conhecer o seu percurso. Estava aqui com muitas dúvidas sobre aquilo que ia conversar connosco, sobre as conquistas de quem esteve no terreno desde o início, mesmo desde o início. Uma conversa que vai ser de facto imperdível. Uma curiosidade sobre ela é que de facto é do signo caranguejo e no zodíaco chinês é um cão, ou seja, é muito fiel, mas que ninguém a calque. É verdade. É verdade. Alexandre, obrigada por estar aqui. Noutras é muito engraçado porque noutros tempos estive a comer pataniscas em casa da Alexandre enquanto aprendi a intervenção precoce há quase há mais de uma década atrás, e hoje estamos a outra mesa. Já foi há uma década. Já foi há uma década. Uhum. E hoje estamos aqui a outra mesa, a pôr a mesa para o pensamento, para outras ideias também já mais construídas. E por último, os últimos são os primeiros, Marisa Gouveia Serra, psicóloga de educação, com mestrado em Psicologia da Educação, Intervenção Precoce e Desenvolvimento Humano pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto,
onde nos conhecemos, janela desta casa, com vista para um parque, preferencialmente, especializou-se em intervenção desenvolvimental com base na relação, no Responsive Teaching, pela Universidade de Eastern West. Ai, desculpem, agora engasguei-me mesmo, e já não consigo dizer o nome da universidade, aprofundou os seus conhecimentos na avaliação dos contextos naturais e na intervenção precoce, na Universidade de Jönköping, na Suécia, numa viagem transformadora que tivemos, inclusivamente, a oportunidade de fazer juntas. Passou também pelo Sistema Nacional de Intervenção Precoce, na infância, onde integrou equipas transdisciplinares, com enfoque no trabalho colaborativo e na escuta ativa das famílias. Hoje é na prática privada que continua a levar a intervenção precoce, mantendo-se fiel a uma abordagem relacional, centrada na criança e guiada, obviamente, pela ciência, mas também pelo coração. Para além da psicologia, Marisa é doula da pré-conceição, gravidez, parto e pós-parto e considera que ser mãe e psicóloga são 2 missões da sua vida e completa este universo com livros, floresta e muito mais que iremos descobrir ao longo desta conversa. Bom, agora que estão estas apresentações todas feitas, acho que podemos começar por tirar esta formalidade toda e conversarmos um bocadinho, não é? Sobre o que é que nos traz cá hoje sobre esta temática da intervenção. Quando falamos de intervenção precoce, falamos muito da ciência, mas também falamos da relação, falamos da técnica, mas falamos também da presença. Estava aqui a brincar um bocadinho com a Alexandra. E por trás de cada gesto profissional há de facto esta visão humana. Eu se calhar gostava de começar por pensássemos um bocadinho para quem nos ouve lá em casa, não é? O que é isto da intervenção precoce? O que é que nos levou, ou se calhar antes disso, o que é que levou a cada uma nos princípios dos vossos percursos em verdade pela intervenção precoce? Começo eu? Pode começar, professora, dá o pontapé de saída. Eu tive o privilégio de ter feito estágio com o professor Joaquim Bairrão, num centro em Lisboa, e quando terminei o estágio, quando me estava a formar, na licenciatura em Psicologia, no século passado, ele disse-me: estou a pensar em abrir um mestrado em intervenção precoce no Porto. Gostava que tu viesses. E assim foi. Eu regressei ao Porto e quando abriu o primeiro mestrado em intervenção precoce, eu fui uma das alunas, com muitas outras que hoje estão também no terreno, e foi mesmo uma paixão. E disse: é isto mesmo que eu quero fazer. E tive o privilégio de ter um número de profissionais de grande renome internacional que vieram. O mestrado era com cursos intensivos com professores quase todos oriundos dos Estados Unidos, onde começa o verdadeiro interesse por esta área, e portanto, pronto, a ele devo esta possibilidade de hoje estar aqui a falar e partilhar convosco aquilo que sei sobre a intervenção precoce. E sabe muito, que bom poder testemunhar isso também. Alexandra, como é que começou? Olha, eu, para falar assim mesmo em meu bom da verdade, eu acho que a paixão me surgiu logo no curso, porque eu tive um professor de Psicologia do Desenvolvimento que me derretia toda. Eu comecei a apaixonar-me por aquilo e depois queria ser sempre mais. Ele já achava que eu estava a abusar. Pronto. Depois, quando comecei a trabalhar... Era muito curiosa? Era curiosidade, mas eu queria saber... Portanto, na disciplina de Psicologia do Desenvolvimento, embora ele fosse um professor ótimo, não é? A sensação que eu tinha é que estava a ser tudo muito abordado pela rama. E eu queria que ele me explicasse mais, percebes? Pronto. E então ele que metia para livros e eu ia lendo. Pronto. Portanto, quando comecei a trabalhar, eu considero que fui fazendo intervenção precoce. Não é? Eu quando via ali um atraso de desenvolvimento, fosse em que áreas fosse, motor ou sensorial, eu procurava sempre chamar a família, falar um bocadinho, saber como é que era em casa, que dificuldades tinham. Portanto, eu acho que isto já era um bocadinho de intervenção precoce. Claro, e a sua intuição também, não é? Até que aqui no Porto abriu um sistema de intervenção precoce no... no... O Benjamin? Não. No UADIP? Não é no UADIP. Aqui naquele bairro problemático do Porto, quem sobe das Antas. Santo Tomé? Não, Santo Tomé. Eu já me lembro. Não. Pronto. No Cedro. Não. É isso. No Cedro não, Cedro é do Porto.
É em Gaia. Não, não é. Bem, e eu disse, uma formaçãozinha, vamos lá. Pronto. No ano a seguir, a antiga DREN abre um curso de intervenção precoce. E eu, pimba, lá estava eu. Pronto. E eu estou aqui terrível a pensar como se chama. Ela era a Graça, de lá. Eu lembro perfeitamente da Graça, eu depois lembro. E no ano a seguir, eu estava colocada num agrupamento e na reunião do departamento de Educação de Infância vem um elemento da direção perguntar se há alguém que queira ir para a intervenção precoce. E eu... Já estou aqui, Claro. já estou lá. Pronto. Eu nunca mais saí. Nesse ano fui logo. Portanto, aquilo era a primeira reunião, seria na primeira semana de setembro. Pronto. Estive em 2 agrupamentos de Gaia. No Soares dos Reis e no Teixeira Lopes. Já vamos explicar um bocadinho o que é isto de ser educadora dentro da intervenção precoce, não é? Como é que isto se procede, mas cá também gostávamos, Marisa, de uma nova geração, já não é assim tão nova quanto isso, não é? Mas desta fornada. E antes de dizer como é que foi o meu processo, estava a pensar, a ouvir-vos e a pensar que até o processo de formação de intervenção precoce continua a ser ainda um bocadinho precário, não é? Sinto que as pessoas hoje em dia de intervenção precoce, quem começa ainda tem que ir às palpadelas à procura desta formação que vocês estavam a falar, não é? Parece que ainda não existe, parece que ainda somos todos muito pioneiros nisto. Pronto, mas então, como é que eu comecei? Eu estava aqui a ouvir a professora Catarina e estava a pensar, de facto, onde é que eu comecei? E eu sinto que eu comecei desde sempre. Porque eu acho que a intervenção precoce é um modo de estar na vida. É quase uma filosofia de vida também. É tu acreditares na esperança de conseguires que aquela pessoa, aquela família, aquela criança desenvolva todo o seu potencial antes de ter um problema manifesto. E eu lembro-me de ser pequenina e querer muito que isto acontecesse. Lembro-me de ser pequenina e querer muito que isto acontecesse com as pessoas à minha volta, com os animais, com a natureza, com tudo. Vamos ver aquela diferença. Sim, então, ser assim construtor de um mundo melhor. Eu acho que a intervenção precoce é muito isto, é seres construtor de um mundo melhor, com muita fé e muita esperança. Então eu acho que este processo de intervenção precoce já foi desde sempre. Mas na faculdade, recordo-me um dia, estava-me a sair de uma aula de TAPIC e a professora Ana Isabel, que já falamos hoje com muito carinho, disse-me, Marisa, para que área é que vai no mestrado? Eu disse, para a clínica. E ela começou-se a rir e disse, claro que não vai para a clínica. Eu, como não vou para a clínica? Não, Marisa, tem tudo a ver com a educação e com a intervenção precoce, portanto, é óbvio que não vai para a clínica. A Ana Isabel tem esta capacidade de decidir para que área é que os alunos iam. E eu nem sequer sei o que é que se primeiro, o que é que se faz no mestrado de Educação e Desenvolvimento Humano, o que é que se faz em intervenção precoce, não sei, não tem mal, amanhã tenho consulta de intervenção precoce no serviço de consultas cá na faculdade, venha, assiste do outro lado do espelho e pode perceber. Eu lembro-me que, e foi uma consulta que a professora Catarina também estava, e agora estou a mencionar muito, porque eu lembro-me que estava do outro lado do espelho uma miúda, né? Uma miúda que ninguém estava a ver na consulta, né? Mas uma miúda do outro lado do espelho a chorar, a tirar notas, a pensar, é isto, que bonito que está a acontecer do outro lado, né? A escuta atenta dos pais, o empoderamento que estava a ser dado àqueles pais, o colo que muitas vezes os pais não têm, não é? E a ver a possibilidade, todas as possibilidades que aquela criança podia ter, que naquele momento ainda não tinha, mas que aquelas pessoas estavam a construir. Eu pensei, ok, então é isto. E eu acho que é muito importante, tocou aí num aspecto fundamental para aquilo que é hoje a intervenção precoce, que devemos muito ao professor Joaquim Bairrão, não tenho dúvida nenhuma, ele foi o pioneiro e foi visionário, porque conseguiu trazer pessoas de grande renome internacional para a Faculdade de Psicologia e ele criou um projeto chamado Projeto de Intervenção Precoce de Matosinhos. Sim. Longe de haver SNIP, aquilo que hoje é o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, em que tínhamos essa consulta que a Marisa assistiu, onde eu estava também como psicóloga. E essa entrega que a Marisa diz que é tão importante é verdadeiramente genuína de quem faz a intervenção precoce, porque todos nós que estávamos nessa consulta estávamos
pro bono, ou seja, isto era uma articulação entre o Hospital de Pedro Spano Era e amor, tínhamos uma médica que vinha do Hospital de Pedro Spano, extra ao seu horário de trabalho. Eu nos fazer as Nós, primeiras avaliações Arena. nós da faculdade, quer a professora Ana Isabel, quer eu, quer a professora Bairrão, estávamos como as pessoas da psicologia, tínhamos a colaboração de terapeutas que hoje estão na Escola Superior de Terapias, que é o terapeuta Joaquim Faias, a terapeuta Maria João, terapeuta da fala, portanto um conjunto de, a Ana também estava, que era fisioterapeuta, portanto um conjunto de profissionais que articulavam na altura com as ECAIs, equipas locais que existiam e que davam apoio a estas crianças, e a consulta era realizada transdisciplinarmente na faculdade. Isto pensado pelo professor Joaquim Bairrão. Pro bono, voltar a Pro sublinhar. bono, pronto, mas tudo Foi isto... o primeiro a pensar a consulta disciplinar, não é? Por isso eu digo, Apesar de já falarmos sobre isto. há sempre aqui uma guerra, onde é que começou a intervenção precoce em Portugal, há Sim, o sim. projeto de Coimbra com o seu mérito e de Nós facto... podemos puxar a brasa à nossa cena. Eu acho que eles foram simultâneos e, portanto, cada um à sua maneira conseguiu trazer um grande contributo para estas crianças e para estas famílias. E, portanto, acho que não poderíamos hoje estar aqui sem falar nestas duas pessoas, como a Francisca disse muito bem. O pai da intervenção precoce, o professor Joaquim Bairrão, e naturalmente a minha mentora, a professora Ana Isabel, que seguiu aquilo o legado que ele deixou, e nós que tentamos seguir o legado que eles nos deixaram, melhor que sabemos. Isso. Estava aqui a ouvir-vos e claro que tenho uma gratidão eterna à professora Isabel, um bocadinho por. Acho que já sabia, sempre queria essa área, mas estava a pensar como é que lá tinha chegado. E agora a Marisa falou da aula de trabalhos práticos de investigação quantitativa e eu cheguei um dia ao SPDEC para corrigir um trabalho consigo, sentei-me ao seu lado e a professora estava assim no computador muito focada a trabalhar e disse, então, para que área é que vai? E eu, para a educação, e a professora estava no SPDEC e foi assim, então seja bem-vinda! Não me lembro disso, mas é muito provável. Então seja bem-vinda, e portanto realmente esse bem-vinda, já lá vão quase 20 anos desse bem-vinda e é uma riqueza podermos comungar destas pessoas todas. Estava a ouvir o nome da Ana Teresa também, foi a primeira profissional de intervenção precoce que eu vi na prática a trabalhar, que fui com ela a uma creche na Baixa do Porto, nunca me esqueço também, e foi também naquele momento que tive a certeza que era por ali. E como dela falamos de outros nomes que foram muitos nomes. incontornáveis no nosso percurso, Teresa Baldac e outras tantas pessoas que foram passando e reconhecendo. Se calhar para quem nos ouve lá em casa, acho que era bom podermos, não sei, definirmos um bocadinho até do ponto de vista teórico, o que é isto da intervenção precoce. Tem sofrido muitas alterações ao longo dos anos, não é? Sim, mas eu acho que aquilo que é fundamental esclarecer as pessoas lá em casa é que, como diz o nome, intervir precocemente é intervir, o ideal seria naquilo que nós designamos pelos primeiros 1000 dias de vida da criança, e vida contemplando aquilo que ela passa dentro da barriguinha da sua mãe, e portanto intervir precocemente é intervir na família, mesmo na família gestante, pai, mãe, ou pronto, na família que está à espera desta nova criança. E esta intervenção ainda não é considerada um direito. Quando nós assinamos uma declaração dos direitos da criança, esquecemos que temos um compromisso. E, politicamente falando, há um compromisso de todos nós e do Estado relativamente a estas crianças, ainda durante a gestação, e, portanto, se antevê que vai haver uma alteração, seja ela de que ordem for, do ponto de vista do desenvolvimento, e a intervenção precoce depois toca aqui outros aspectos que já direi, nós temos de pensar num conjunto de apoios e de medidas que possam atuar o mais cedo possível nesta janela de oportunidade, e quando estas situações, infelizmente, a Alexandra aqui pode dar o seu testemunho mais de perto do que eu, porque lidou diariamente com estas situações, quando estas situações já não vêm tão precocemente, temos que arranjar maneira que tentar compensar o tempo perdido. Portanto, eu acho que a intervenção precoce, para além da definição que está no decreto-lei, é um direito. E, portanto, se é um direito, temos que o fazer valer. E não só um serviço, não é? Não é apenas um serviço. E é um serviço que não contempla apenas a criança, mas
onde a criança está. E, portanto, a família, os contextos onde ela está, e precisa de uma multiplicidade de profissionais que vão atuar em função das suas características. E, portanto, a intervenção precoce é única para aquela criança e para aquela família. Mas pronto, isto é o ponto de vista conceitual da académica. Na prática, se calhar a Alexandra tem aqui uma visão mais... Pois sou a única que não prática. sou psicóloga aqui. Isso é uma mais-valia. Bom, Isso é uma mais-valia. É multidisciplinar. Exato. Eu acho que não só falar da prática, mas também falar um bocadinho, Alexandra, das mudanças que o sistema ao longo destes anos foi sofrendo e que a Alexandra exatamente. testemunhou, não é? Eu acho que vou voltar ao sítio onde fui há bocado. Isso é isso mesmo. O bairro que deu a formação, a primeira Bairro que eu Cerco. tive, a intervenção precoce era o Cerco. No cerco, Sim, pois. sim, sim. O Cerco. Pronto. A seguir, ficou-me cá o bichinho, não é? Fui trabalhar para a intervenção precoce, como já contei há bocado, e eu queria era saber muito mais e comecei a buscar informação. Portanto, é claro que dei para a professora Ana Isabel. E foi muito cedo. Eu, na altura, estava a fazer o mestrado em Ciências da Educação e faltava ao mestrado para ir às sextas-feiras para a equipa de intervenção precoce, para a qual eu não tinha nada a ver. Vinham as enfermeiras de Matosinhos e eu ao professor Isabel. E ela metia-me lá e eu ouvia as questões que elas punham, ouvia as respostas, comecei a aprender assim. Até que a professora Ana Isabel, que está aqui no meu coração, me disse o que a Catarina disse há bocado. Não precisa de se inscrever, apareça. Isto foram as vossas primeiras experiências, não foi? Pronto. Se calhar, pelo bom coração que tinha, e se calhar por sentir que o meu interesse era muito, não é? E genuíno. Porque, entretanto, eu estava mesmo já no terreno, não é? E como a Catarina estava a dizer há bocado, assim, nós fazíamos intervenção, eu fazia intervenção precoce nos agrupamentos de escola, não havia equipas, não havia SNIP, não é? E aquilo era, para mim, muito difícil. Isto para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, portanto, a Alexandra saiu do seu lugar de educadora de uma sala de Sim. atividades Regular. regular e passa então a prestar Oito. estes serviços junto das escolas das crianças sinalizadas com alguma questão no Claro. desenvolvimento ou em casa das famílias. Pois, a questão era aí. Então, E foi um caminho, porque para os diretores dos agrupamentos, neste caso eram 2 de Gaia, no primeiro ano, eu tinha que ir para as escolas, ajudar as minhas colegas. não há autorizável E eu os era assim, domicílios. este não é o meu papel, não é? Pronto. É claro que eu tinha que ir à escola, tinha que observar, tinha, não é, que conversar com elas, saber quais eram as preocupações delas, como nós depois fizemos os outros 20 anos todos a seguir, não é? Pronto. Mas era um problema quando eu tinha que dizer à colega, olha, era preciso falarmos com os pais, reunir, não é? Pronto. Era realmente difícil essa parte, pronto, porque a mentalidade era muito escolar, os pais estavam um bocado fora, não é? O pré-escolar tinha que servir, não é, as necessidades das famílias, as famílias não tinham tempo, depois tinham que pedir licença por hora de educação dos filhos e aquilo era um problema, pronto. E até que eu um dia fui ter com o diretor e disse assim, olha, eu preciso ir à casa de uma família e não quero ir sem o professor saber. Ai, não podes. E eu disse, posso, que eu sei que posso. Agora, como depende deste agrupamento, não é? Eu não quero ir sem dar conhecimento que vou, não é? E ele disse, mas não vais meter aqui os quilómetros, nem nada. Eu disse, não meto nada. É o pro bono. É isso. Não, eu tenho é que ir a casa ver algumas coisas, pronto. E o meu caminho começou assim, desta forma. Pioneiros, autodidatas, pro bono, não é? Digo-te, é assim, é mesmo um processo lento, não é? Pronto, quando apareceu o SNIP, Isto foi começado sempre por mim. SNIP é esse Serviço e eu Nacional de achei que Intervenção vinha Precoce aí da Infância. o sol das Caraíbas, sabes quem? Que bom o SNIP, não é? Pronto. Imediatamente, porque depois ainda fui para o Benjamin,
Para o Antes do para o SNIP. projeto Pronto. de O Gaia. projeto Benjamin, que era o projeto de intervenção precoce de Gaia. de Gaia, com Seste e parceria Gaia. com a Sim, Seste sim, e Gaia. sim, recordo-me perfeitamente. Pronto. E ainda lá estive uns Pois tempinhos. esteve. Lembro-me de trabalhar consigo ainda Pois. no E nós estamos no Benjamin. meio da transição depois para a formação da Pronto, da porque Ela. nós integramos o SNIP em 2011, se a memória não me falha. E o decreto é de 2009. E o decreto é de 2009. E eu, desde 2004 ou 2003, eu não tenho bem a certeza, que já estava no Benjamin. Pronto. E também aprendi muito lá. Sim. A Teresa Baldac é outra Ana Isabel para mim. Uhum. Pronto. E aprendi imenso, principalmente com a Teresa. Pronto. E essa amizade com a Teresa ficou até agora, como Sem vocês dúvida. sabem. E, entretanto, neste processo do SNIP, eu achei que era a minha realização pessoal. E pegando numas palavras ali da professora Catarina, eu achei mesmo que um Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância ia ser dos 0 aos 3. Pensei mesmo, assim, eu acho que é isto. Intervir precocemente é dos 0 aos 3. Quando me deparo, É não do é? 0 aos 6. que é dos 0 aos 6. E mais, o grosso, a grande parte das nossas crianças dos vinha 3 aos depois dos 6. 3 anos. Dos 3 aos 6. E eu ia para casa às vezes a pensar assim, mas como é que pode ser? Pode, por desinformação, Isso. não é? Ainda há muita desinformação. Ainda há. E, portanto, eu acho que também seria interessante em termos de serviço público, não é? Como é que nós podemos sinalizar estas crianças, não é? Uhum. Eu, no fim do meu processo na ELI, achei que havia serviços nos hospitais, nomeadamente até nos privados, que já encaminhavam. Uhum. Eu lembro perfeitamente, eu posso dizer nomes. A nossa primeira coordenadora da ELI foi a doutora Ana Flores. Foi Ana Flores. Uhum. E a doutora Ana Foi a minha Flores, primeira coordenadora também. nos últimos anos em que eu estive na ELI, estava no privado já, tinha saído do público, e era a pessoa que mais nos mandava crianças. E Começou a crianças. sinalizar logo no hospital. Sim. Pronto. E eu comecei a achar que aquilo ia começar a funcionar bem, o SNIP, não é? Pronto. E no fundo, eu acho que foi uma caminhada bem dada, com passadas dadas. Uhum. Eu não posso dizer o contrário. Uhum. Desde as minhas experiências nos agrupamentos de escolas até ao Benjamin e depois depois para o o SNIP. SNIP, não posso dizer que não. Também não se fica muito bem estar aqui a dizer as falhas do SNIP. Não, de todo. Eu acho que temos Isto que é olhar, construtivo, não temos é? que olhar para a construção, não é? Para o longo, Exatamente. esta possibilidade que também. Aqui ainda por cima Portanto, nos tinha abriu falado as do meu portas. ministério, coloca professores de Nada geografia na intervenção precoce. Eu acho que. Professores de acima de tudo, secundário. Não, eu acho que isso é preciso refletir. É preciso refletirmos, não é? Sobre a importância, eu até ia questionar isso também, não é? Sobre a importância, a Marisa há bocado falava sobre isto, da formação dos profissionais de intervenção precoce, de sermos nós muito à procura desta formação especializada, e muitas vezes chegarem à prática profissionais que sabem pouco sobre a temática. Não sabem nada. Não sabem nada. Eu lembro-me de uma metáfora que eu usava muitas vezes, que era uma pessoa sentia-se a vender um bocadinho de areia no deserto, porque ia pregar, não é? Cada vez Eu concordo com a Alexandra naquilo que estava a dizer, que isto é uma caminhada muito lenta. Não é? Mas a supervisão também tem tido um papel fundamental. Tem. Nós procuramos, e a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto sempre abraçou a causa da intervenção precoce e temos mantido supervisão, atualmente é intervisão, que temos feito, neste caso sou eu que faço, junto das equipas aqui da região norte, e vejo profissionais extremamente empenhados, extremamente envolvidos, e acho que dão um limite, e portanto estão lá porque gostam, Sim, não é? sim. Sem dúvida. E que vou avaliando mês a mês, porque isto é uma sessão mensal, que as dificuldades isto tem que ser dito, e não é de estar a dizer mal, tem que ser construtivo, dito, é claro. construtivo, que há cada vez maior número de crianças a ser sinalizadas. Felizmente a idade diminuiu, portanto não é tão cedo quanto Que já vêm pelos desejável. diferentes meios, não é? E, Tanto portanto, centro de saúde, como E escolas. qualquer um de nós pode fazer a indicação de uma criança que tenha Mesmo os a pais, suspeita, mesmo as os famílias, pais, as famílias é podem ir ao pedir. site do SNIP e procurar informação para poder indicar que esta criança precisa ser pelo menos avaliada, haver um acolhimento com esta família. No entanto,
há necessidade também de capacitar, e isto é a verdadeira intervenção precoce, parceiros. Sim. E esta capacitação passa, e aqui dou os parabéns à Francisca, que através deste podcast está a possibilitar que esta informação Sim. possa chegar a uma multiplicidade de outras pessoas que de outra forma não saberia. E, portanto, eu não agradeci o seu convite. Portanto, eu começo já por agradecer. Além disso, eu sinto que, como a Alexandra estava a dizer, que ao nível da saúde já começa a haver também um encaminhamento Sim. mais É cedo. essencialmente o Ministério que mais encaminha. Encaminha agora, porque Sim. antes era o da educação. Sim. Porque Sim. convém também acrescentar que a intervenção precoce tem responsabilidades repartidas de 3 ministérios, que é a Segurança Social, não é? Solidariedade Social, Contribui com os assistentes sociais, em algumas das equipas locais de intervenção precoce também com psicólogos, depois depende do tipo de acordos que há. Sim. Depois o Ministério da Saúde tem os enfermeiros e os médicos, há muitos coordenadores de LI que são pessoas ligadas à enfermagem e, portanto, Ai, não me falo da coordenação. pronto, temos profissionais diferentes, de diferentes valências, e eu acho que é uma mais-valia ter a possibilidade de ter coordenadores, portanto podem ser médicos, enfermeiros, assistentes sociais, portanto há uma multiplicidade, vai depender de LI para LI. Acho que se também avançou muito, houve a constituição de novas LIs em zonas que não eram contempladas. E eu sinto isso porque agora nesta intervisão tenho tido a possibilidade de ter profissionais de múltiplos sítios da zona norte a próxima intervisão é a apresentação de um caso de Passos Ferreira, portanto eu acho que isto mostra que começa a haver aqui outras áreas que não eram tão contempladas e que precisavam de ter acompanhamento ou pelo médico de família e depois tinham que vir ao Porto, as zonas mais O que era impraticável para às muitas famílias, não é? E portanto isso acho que se deu passos, devagarinho vai-se conseguindo. Eu sinto, e eu ouço esta queixa, porque já faço isto há muitos anos, a velha questão que é a falta de recursos. Certo, E portanto isto é importante que os nossos políticos, certo. aqueles que fazem e que tomam as decisões, que olhem para a intervenção precoce como um investimento. Sim. Não é? Porque é um investimento A longo prazo. E portanto na criar, sociedade. exatamente, criar equipas que possam cobrir todas estas dificuldades que estas estão a ter, porque eu ouço os profissionais a dizer que acompanham 40 casos. E depois Há investimentos que não dão lucro, mas este dá. Este dá. Sem Sem dúvida. dúvida. Eu acho que quanto mais cedo percebermos que esta área funcionará bem, pouparemos muito trabalho a todas as outras áreas. Estava aqui a pensar no que estavas a dizer também, não é? O que é que ainda nos falta para garantir que todas as crianças e todas as famílias tenham acesso a uma intervenção precoce de qualidade? O que é que ainda falta? Esta é difícil, marido. Isto é difícil, de facto. Faltam recursos. Faltam recursos e falta apoio a esses recursos, não é? Esta formação que eu falava no início, porque a certa altura sermos sempre autodidatos e pro bono, isto talha muito de nós, não é? É muito cansativo. Mas muito confortante, eu acho. Eu quando digo que sou uma mulher feliz porque o meu trabalho me trouxe todos os dias muito prazer, é mesmo verdade. Certo. É mesmo verdade. Porque é um trabalho de relação, não é? Porque é um trabalho de relação. Porque é um trabalho de relação, eu entendo que tem que se ter perfil. Entendo. Não é? Porque eu lembro perfeitamente que uma vez a doutora Rosa disse assim, mas pensa que eu a deixava entrar em minha casa assim? Alto e para o baile, mas na minha casa quem eu... Eu acho que é importante explicar o que é isto e onde é que se faz, Pois não é? ainda não falamos, Pois ainda não falamos já me estou a adiantar. É normal em mim. Já falámos a base. Mas sim, mas se calhar voltando a falar disso, não é? O Serviço Nacional Serviço de Intervenção, o Serviço Nacional de Intervenção Precoce da Infância tem a ver com o facto de nós podermos intervir, como já foi dito, precocemente, não é? Dos 0 aos 6, e é justamente com as famílias, com os cuidadores principais das crianças, portanto com os educadores também, nos contextos de vida das crianças, e isto é brilhante, não é? Porque o desenvolvimento acontece num sítio onde a infância acontece, que é as casas e nas escolas, e portanto há o destacamento pensado, intencional, de um técnico que é o gestor de caso,
que pode ser de uma formação específica, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um terapeuta da falta, um educador, e que vai à casa das famílias ou à escola das crianças a trabalhar com os adultos daquele contexto, empoderando-os para, e o que eu costumo dizer, ensinar-lhes tudo o que sabem ou aquilo que é preciso saber para desemaranhar o nó que está a acontecer naquele desenvolvimento daquela infância, não é? E potenciar o melhor que aquela criança pode ter e ser, é ver aquele invisível que ainda está por construir. Fazemos assim, desculpa, para te ajudar aqui a completar, não é? Eu estou aqui a passar algo também contigo, criando nisto as oportunidades de aprendizagem verdadeiramente inseridas nas rotinas, não é? Das quais também nós fomos precursoras de alguma forma, empoderando de facto tanto os contextos educativos como as famílias desta capacidade de poderem dentro das rotinas das crianças estar as verdadeiras ferramentas Francisco, mas desculpe, terapêuticas. mas falta aqui um aspecto, é que a intervenção precoce tem o mérito, e eu acho que aqui em termos de legislação nós somos pioneiros, de considerar não só as questões do desenvolvimento, mas as questões do risco. Sem dúvida. Porque o risco social, o risco ambiental não é contemplado mais tarde, não é? Portanto, as crianças que por uma combinação de fatores vivem uma situação de risco de virem a ter um atraso de desenvolvimento, de igual modo, quanto mais cedo houver uma intervenção, melhor. E portanto, quando a Francisca perguntava há pouco o que é que falta, eu acho que se calhar em muitas destas situações a intervenção precoce já é de segunda linha, porque se houver políticas de família, novas políticas de trabalho, qualidade de vida para as nossas famílias, se calhar muitas das nossas crianças não estarão em risco. Sim. E portanto a intervenção precoce já não será uma intervenção de segunda linha. De segunda linha. Portanto, há muito a fazer previamente em termos globais para todas estas crianças. Eu acho que é intervir na família também. Claro que sim. Essencialmente. Eu acho que é importante também esclarecermos para quem nos ouve lá em casa, não é? Porque muitas vezes há muitas pessoas ou muitas famílias descontentes com esta questão da intervenção precoce, também um bocadinho por esta falta de esclarecimento. Marisa acabou de falar muito bem sobre esta questão da necessidade de empoderar, não é? Ou de capacitar nestes modelos de consultadoria, de colaboração que se pressuponha, não é? Rompendo com estes modelos terapêuticos do trabalho mais direito de um para um. E é importante também discutirmos um bocadinho estas abordagens. Muitas vezes as famílias procuram isso, também no Sistema Nacional de Intervenção Precoce e mesmo em contextos privados, como o nosso, e que é importante também desconstruirmos um bocadinho esta ideia, percebendo do que é que realmente é possível fazer-se junto das famílias, não é? Esta coisa do mais ser menos e vice-versa em algumas situações. Sim, a questão de não ter terapia ocular, é isso que está a dizer? Ok. Sim, ainda ontem refletia com a Sofia, com a nossa terapeuta ocupacional aqui da casa, sobre um caso especificamente que estamos a acompanhar juntas, uma criança também pequenina, 4 anos, e estava a dizer: Sofia, não pode ser terapia ocular, não é? Portanto, então vamos definir, e de facto nós temos muito esta política aqui também, não é? Portanto, intervir, aliás, se for terapia a mais, isto também, os pais não vão ser capazes de abraçar e se aprimorar das estratégias nas rotinas da criança, não é? Portanto, intervir precocemente é mesmo intervir com estas idades, é intervir aumentando qualidade aos contextos das crianças, não é? E, portanto, não faz sentido nestas idades a terapia ocupacional, a terapia da fala, a psicologia, todas estas coisas ao mesmo tempo. E pronto, isto é um ponto a salientar também aqui na intervenção precoce, não é? Mas há muitas famílias, e ao longo destes anos todos eu tenho aprendido que às vezes as famílias o que querem num primeiro momento é isso, não é? É muita intervenção e correr, às vezes na mesma área de especialidade vão a mais... Várias opiniões. E precisam disso. E precisam. E a verdadeira intervenção precoce é aquela que respeita esse tempo da família. Portanto, quando as famílias muitas vezes têm a intervenção dali e depois ao sábado ainda vão arranjar um terapeuta. Eu sou do tempo em que alguns iam a Espanha às terapias, porque havia lá um terapeuta que fazia milagres,
eu acho que é Há um tempo importante. consigo, tínhamos um caso que atravessava o outro lado do oceano. Também, Ou isso também, não é? Iam a Cuba, não era? Mas eu não posso chegar junto na família e dizer, olha, Claro. está errada, não é assim que funciona. Eu vou-lhe dar aqui uma aula de academia sobre o que é intervenção precoce. Não, nunca mais temos família. Até porque a intervenção precoce parte das preocupações da família. E não se é? a família quer mais, eu tenho que saber porque é que ela quer mais. E tenho que lá Exatamente. chegar e tenho que empoderar para ela perceber que se calhar mais é menos. Mas eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a intervenção precoce, como muitas coisas outras aqui, não é? Mas a intervenção precoce é ouvir atentamente, não é? É ouvir atentamente e respeitar profundamente. Estava a pensar além disso na questão da definição dos objetivos, não é? E eu acho que isto se vê muito também em função das prioridades da família e até quando o técnico, neste caso estou de caso, que acolhe a família, esta questão depois de se ir definindo os objetivos em família. Estou aqui a pensar em alguns, acho que isto aprendi com a Alexandre, também muito com a Teresa Baldac, naqueles momentos em que devemos obviamente definir os objetivos, às vezes não são os objetivos mais importantes para nós enquanto terapeutas, enquanto profissionais, não é? Que eu percebi que aquela criança era emergente, que tirasse a fralda, mas para aqueles pais era mais importante que ela falasse. Eu acho que esta questão que estamos aqui a pôr em cima da mesa, da escuta e de perceber quais são as prioridades efetivamente e definir os objetivos, e estava-me a lembrar de chegarmos a um ponto, lembro-me de uma vez estar consigo a fazer um PIP, o PIP é o plano individual de intervenção precoce, onde se escrevem os objetivos, e a Alexandra passar literalmente o computador para o pai, para ser o pai a poder escrever, não é, que objetivos é que queria para aquele filho, aquilo ia fazer parte da porta do frigorífico daquela família, porque efetivamente isto é tudo muito, muito curioso e muito engraçado, não é? Mas os filhos são da família. Isso. Da E mãe e do pai. a partir daquele momento as crianças passam a estar dentro de casa com os seus pais e serão eles que terão que cumprir aquilo que serão os seus objetivos também. Sim. Mas é raro os numa pais intervenção. ouvirem isso. É raro os pais ouvirem isso de um técnico, de um terapeuta, seja de onde for, não é? Os filhos são da família e vocês é que sabem o melhor que é para o vosso filho. Não é? Isto ainda é raro. Durante o meu percurso, eu todos os dias aprendia coisas. E uma das coisas que eu aprendi foi que há um determinado nível de relação com as famílias em que até esse nível tu não podes dizer ou dar a entender eu sou terapeuta e eu percebo disto, não podes fazer isso, tens que ouvir. Sair do papel de especialista. Tens que ouvir. Ouvir. Quais são as dificuldades? O que é que acontece? Podes fazer perguntas, porque os pais às vezes têm dificuldade em concretizar exemplos. E pegando no exemplo da Francisca, uma criança tem atraso de desenvolvimento na fala. E nós percebemos que é falta ali de alguma estimulação, de algumas situações que promovam, não é, a relação. Mas nós queremos que ele tire a fralda. Que achamos que... Portanto, o momento da fralda serve como estratégia para comunicar. É? Senta-se uma criança num pota, pões-te ali ao pé dela, crianças pequeninas, não é? E estás ali a comunicar. Portanto, o problema é a fala, mas tu estás a promover a autonomia da criança. Autonomia. Percebes? Portanto, e isto para os pais faz sentido. Não é? Pois olha, quero comunicar, quero que ele comunique. É inserido nas rotinas, não é? Pronto. Eu vou mais longe ainda um bocadinho sobre isto, não é? Que não precisa de ser um terapeuta da fala a fazer este trabalho. Claro que não é? Ou seja, que não só saímos deste lugar de especialista, e aqui entramos um bocadinho no modelo transdisciplinar, também já temos a oportunidade de falar disto num dos episódios anteriores, mas que efetivamente também o próprio empoderamento entre os colegas, não é? A própria passagem de estratégias e a própria consultoria, a própria colaboração que se define aqui, esta capacidade de que vamos trabalhar é para centrados naquela família, não é? Naquela criança. E vamos sentindo sentindo este lugar de que eu sou terapeuta da fala, ou eu sou terapeuta ocupacional, ou eu sou psicólogo, não é? Sim, eu fui sentindo que isso assim, faz sentido para as famílias, sabe? E a família é ou não é um elemento da equipa? É claro. Claro que está preconizado que assim seja. Mas para mim foi sempre. Não, eu não duvido, Alexandra, que para si seja. Não é fácil. Aliás, são eles que metem as mudanças. Eu só chego à quarta, ou à quinta, ou à sexta, quando eles estou permitem. Não, quando o motor dá, quando o motor dá. Se calhar, não é? Eu estou aqui a pensar que se calhar faltava-nos aqui um pai ou uma mãe também sentados a esta mesa. Não adianta nada. Eu acho que ainda nos falta um bocadinho esta questão de pensar, ou seja, queremos muito que a família seja um elemento da equipa. Mais uma vez,
às vezes, Francisca, a família não quer ser alimento da equipa. Também temos essas Oh, situações. Pois está, mas não é? por exemplo, a Francisca esteve connosco na nossa equipa, Uhum. não é? Quantas vezes em reunião se punha problemas deste género? Imensos, Claro que sim, claro que sim. não é? Eu acho E que era preciso primeiro dizer assim, é preciso ouvir. E eu acho que é Porque senão chegámos àquela situação que a tal doutora Rosa dizia, mas vou-lhe abrir a porta para quê? Não sei porque é que vou ir abrir a porta. Eu tenho que querer abrir a porta. Não é? E tenho que sentir vontade que chega o momento em que vou abrir a porta para a Alexandra entrar. Alexandra, isto vai de acordo a um ponto e mesmo também já no caminho para o fim da nossa conversa. Há bocado falamos muito da vocação do profissional de intervenção por causa, falamos muito de conceitos como relação, não é? Além da competência técnica, a questão da relação. Esta coisa de nós vamos abrir a porta de casa ou não vamos abrir a porta de casa tem muito a ver com a confiança que nós devemos depositar naquela pessoa e com o facto de ser um espaço de intimidade, não é? Eu vou-me despir, eu não vou ter vergonha de mostrar a minha casa desarrumada, não é? E voltamos até ao tema ao nome do nosso podcast. Eu não vou ter vergonha de abrir a porta de casa, se estiver desarrumada ou não vou ter que arrumar para a Alexandra lá ir, não é? Porque estou à vontade consigo, porque me posso despir Mas intimamente isto lá, acontece. ou entrar às 10 da noite lá, Porque como são muitas vezes elementos da consigo, mesma equipa. não é? Não é? Isto acontece. Isto Mas, acontece. mas é um processo. É um processo. É um processo. Mas A também- Marisa estava há pouco a dizer. Mas, desculpe interrompê-la, Catarina, mas também há um limite para isso, porque eu ouvi demasiadas vezes também, e tive que afrouxar, a Alexandra é da família. E a Alexandra sentia-se parte da família? Olha, eu agora saí, eu sentia-me parte desta força. Agora, eu saí da intervenção precoce, não é? E tenho famílias a dizer, quero venha aqui tomar café. Pronto, porque Porque mantiveram é da consigo família. uma relação de grande intimidade e proximidade. Francisco, E Sempre Claro, relação, ali, relação claro. terapêutica é um dos temas também que já Ou de aqui grande falamos, não é? intimidade, Esta não é? questão de até onde é que vai a fronteira, até onde é que isto fica, até onde é que isto se ultrapassa, o que é Pronto, que nós... não é? Mas eu agora sinto-me à vontade. Os não pais é? do nosso- Eu encontro uma família com uma criança minha que me encontrei há 15 dias, não é? Foi ele que quase me deitava ao chão, porque me viu ao longe e eu não via ele, não é? Pronto. E isto, opa, Sabe e os muito pais a olhar para ele todos babados, e eu também, Claro. eu babo-me com isto, não é? Porque realmente este miúdo não queria, era muito fraco nas relações, não queria ir ao médico, tinha medo dos médicos, tinha medo dos polícias, e a mãe disse assim, olha que esta médica, quando nós vamos, é amiga da Dona Alexandra. Da Dona Alexandra. Pronto. E ele ia E para a ele- médica sem chorar, porque era Que- minha amiga. Pronto. Percebes? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que a criação... plataforma. São os tais pontos que eu lhe falava no início, que a Alexandra tinha a capacidade de criar pontos com os sítios por onde vai Eu passando. acho que um profissional de intervenção precoce, seja de que era for, eu acho que é um facilitador. Eu costumo dizer muitas vezes, eu não sou psicóloga, eu sou um facilitador. E é muitas vezes o colo da família. E muitas vezes a família não tem este colo, não é? A família é um colo muitas vezes inseguro, porque se depara com questões do desenvolvimento do seu filho, o seu bem mais precioso, e fica ainda mais vulnerável. Portanto, este profissional também é alguém que vem dar colo à família. Portanto, esta relação que a Alexandra estava a falar é mesmo fundamental. É. E é tão visceral que fica para sempre. É não verdade. Eu tenho um miúdo de Gaia, portanto, do tempo dos agrupamentos, antes do Benjamin, antes disto tudo, que tem agora 24 anos e ainda vou lá tomar café à casa deles. Alexandra, tantas histórias bonitas teria para partilhar connosco e para contar. Que mensagem gostariam de deixar a quem começa agora na intervenção precoce, e nós temos o privilégio de ter nesta casa? Quem está a começar? Mensagem deixaria a quem está a começar? Eu acho que é uma mensagem que é para a vida, não é só para a intervenção. Então, qual a mensagem? É a entrega, é a escuta, é a compreensão, é a sensibilidade. Isto é inato. As pessoas têm que ser assim. Se não forem assim, a coisa não funciona a 100%. E eu acho que é por isso que eu fui feliz. Fez o que gosta, rodeada de quem gostou muito de si, não é? E temos o prazer de estar aqui
consigo hoje. Estávamos a conversar um bocadinho antes de começarmos o podcast também, que terminamos sempre com alguma mensagem. Já a Alcina falou para os profissionais, mas acho que merecemos falar para todas as famílias, para todos os colegas, Sim. para todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para desarrumar esta casa da intervenção precoce e para arrumá-la um bocadinho ao longo destes anos. Acho que esta mesa hoje à noite foi cheia de gratidão. E isso é muito bonito de se poder ver, não é? Que não só quem passa por cá, mas também quem está verdadeiramente na casa dos outros consegue fazer a verdadeira Diferença. intervenção precoce. Como é que terminamos? Ora, eu acho que nós temos que terminar também prestando homenagem a alguém pronto, que para a nossa humanidade trouxe sempre muita esperança e que partiu esta semana e que é um defensor aférrimo também de intervenção precoce, que é o Papa Francisco. E ele tem muitas citações que nós podíamos ir buscar à volta da intervenção precoce, mas nós escolhemos esta, então... investir nas crianças e nas famílias, é investir no futuro da humanidade e não se pode esperar, o momento é mesmo agora, portanto, que seja agora. Sim, Muito obrigada. é muito sábio isso. Obrigada por termos arrumado a casa.